Boa noite a todos e a todas. Boa noite também aos nossos amigos internautas que nos acompanham todas as quintas-feiras nos nossos trabalhos aqui do Harmonia, que permaneçam conosco, né, também vibrando de onde estiverem, nesta noite chuvosa, né, porém convidativa à reflexão. E o tema de hoje nós vamos conversar um pouco sobre resiliência. Resiliência é a capacidade que um corpo tem, é um termo da física, é a capacidade que um corpo tem de resistir ao choque. É a capacidade que um corpo tem de, ao ser pressionado por uma força, se flexibilizar e, cessada essa força, ele devolver com a mesma intensidade recebida. E as ciências humanas acabaram pegando esse termo, utilizando esse termo, para caracterizar como resiliente aquelas pessoas que são capazes de superação de dificuldades. Então, resiliência traz duas coisas. Se a gente for para a definição da física, que é a flexibilidade que um corpo tem de, ao ser pressionado, ele resistir a esta pressão e depois devolver esta força para o ambiente e retornar ao seu estado original. Se a gente for pensar e for comparar as forças que nós recebemos da vida e a flexibilidade que nós precisamos ter diante dos choques que a vida nos dá, nós vamos começar a compreender certos seres, certas pessoas que possuem essa capacidade. Então a reflexão é: o que é que faz com que determinadas pessoas sejam resilientes e outras não? Outra reflexão de hoje é: eu estou sendo resiliente na minha vida? Como eu estou reagindo aos desafios que a vida me coloca? Onde está a minha flexibilidade? Não apenas para ceder ao choque e à força que me empurra para determinadas situações na vida, mas a minha capacidade de absorver, de me transformar e de seguir adiante. Qual é a minha capacidade de retroceder sobre os meus próprios passos? Qual é a minha capacidade de recomeçar a partir dos destroços que muitas vezes sobram dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas ambições, daquilo que nós achávamos que possuíamos e, na verdade, não possuímos? Eu costumo dizer que tudo que nós temos, incluindo o nosso corpo físico, é emprestado. Nada é seu. E muitos sofrimentos ocorrem pela nossa dificuldade em aceitarmos isso, quando a vida, em sua marcha, nos convidando sempre à evolução, ela nos desafia e nos retira coisas que nós acreditávamos, de forma ilusória, que era nossa. Eu acreditava, a gente ainda diz assim, porque meu marido, né, com a boca cheia assim, não é seu não. Daqui a pouco até da vizinha você nem sabe, né? Meu carro, meu celular, minha casa, também não é sua não, tudo emprestado. É bom você administrar direito, porque isso tudo pode ser retirado de uma hora para outra. E quando eu estava pensando nesse tema, eu lembrei de um filme. Esses filmes que nós vamos assistir, assim, eu não estava dando muita coisa por ele, não. Essas surpresas que a gente tem, que às vezes a gente vai assistir uma coisa assim só para distrair o juízo, que anda, né, apertado com tantas coisas. E um filme se chama, talvez alguns aqui até já tenham visto, o filme se chama O Impossível. Alguém aqui já viu esse filme? Passou no cinema, O Impossível. É um filme a respeito de uma família que estava lá naquele paraíso
aquele paraíso na Terra, onde ocorreu o tsunami. Aquele tsunami, não o mais recente, que foi no Japão, não foi? O mais recente. Aquele outro nas ilhas, como é que chama o nome das ilhas? Eu esqueci, eu estou aqui postando para ver se vocês me dão a pesca, porque eu já esqueci. Tahiti, naquela área ali, né? Que houve aquele tsunami de proporções muito maiores até do que o que aconteceu mais recentemente. E é a história de uma família que chega naquele paraíso belíssimo, passando férias, uma mãe, um pai, 3 crianças, um adolescente e 2 crianças. E eles estão ali naquele paraíso, banho de piscina, aqueles drinks maravilhosos com aquelas coisas coloridas penduradas, aquela praia com aquela areia branca maravilhosa. Ela médica, ele empresário, muito bem, são americanos, estão curtindo as férias, filhos saudáveis, tudo perfeito, né? Que coisa linda, coisa maravilhosa. E, de repente, eles estão lá na piscina, né? E a terra começa a tremer, tudo começa a sacudir, e, de repente, uma onda de mais de 10 metros de altura devasta todo aquele paraíso. Tudo. Tudo. E os 5 se separam. Os 5 se separam na hora da onda. E por incrível que pareça, quando a onda passa, que ficam os destroços e muita água e correntezas, o filho adolescente e a mãe se encontram. Se encontram no meio da água. Por isso que o filme chama o Impossível, porque é um fato. O mais interessante é que é real. Né? E ao final do filme mostra-se a família real. E eles se encontram. E aí passa toda uma história, eu não vou contar os detalhes para vocês, vocês assistam o filme. Né? Porque o mais interessante deste filme, o que me chamou a atenção, foi, dentre outras coisas, foi a capacidade de resistir à adversidade, mantendo a esperança, mantendo a força, mantendo o equilíbrio diante de uma situação desesperadora. Pense o que é uma mãe que procura 2 filhos pequenos no meio daquela água toda, tudo destruído, e ela não encontra. Nem o marido, nem os 2 filhos pequenos, apenas o filho adolescente. E os 2 ficam juntos. Né? E tem um momento em que eles começam a caminhar com água até o joelho, e tudo revirado, e eles ouvem um choro de criança. E o adolescente diz assim, não, vamos sair daqui e subir uma árvore, porque vieram mais ondas, não é? Não é uma onda só. No tsunami não vem uma onda só, vem uma maior, outras um pouco menores, mas igualmente devastadoras. E o filho não quer, ele quer procurar um abrigo logo. E a mãe vira para ele, ela está bastante machucada, mas ela vira para ele e diz assim, não, nós vamos salvar essa criança, nem que seja a última coisa que nós vamos fazer. Isso é um exemplo de resiliência. É mesmo diante da adversidade, você não perder o contato com quem você é. Você não perder o contato com os seus valores. Mas muitas vezes, diante dos choques que a vida nos dá, diante dos tsunamis que passam, devastando a nossa existência, nós nos esquecemos quem somos. Nós nos entregamos apenas ao desespero das ilusões perdidas. E esquecemos que somos espíritos de Deus. E que nada e ninguém pode nos destruir. Nós nos apequenamos diante das dificuldades e dos desafios. O ser humano resiliente é aquele que se engrandece diante das dificuldades e dos desafios. Porque sabe, sente e age como o espírito. E esta mulher mesmo pensando que tinha perdido um marido e 2 filhos, ela tem a atitude de salvar aquela criança. E ela salva, e eles põem essa criança, e
pegam essa criança e sobem numa árvore e ficam aguardando a água diminuir um pouco para procurar socorro, dividindo uma Coca-Cola que o menino acha entre os três e ficam ali em cima da árvore. E quando o socorro finalmente chega, ela vai para um hospital, ainda estão sem se encontrar, e ela vai para um hospital com este filho, e ela está muito, muito mal, né? Ela percebe que está muito com uma ferida que infecciona na perna, e ela está bastante debilitada, com risco de perder a perna. E ela vira para o filho e diz assim: tem muita gente ferida aqui. Deve ter alguma coisa que você possa fazer. Ajude as pessoas. Vá fazer alguma coisa. Não adianta você ficar aqui no meu leito. Faça alguma coisa. E o menino começa a levar recado das pessoas e procurar as pessoas para que as pessoas se encontrem. As pessoas viram para ele: meu filho é fulano de tal. Aí eles correm o lugar todo procurando aquela pessoa. E ele vai, não consegue. Aí tem um momento que ele consegue. É a alegria dele porque ele consegue reunir um pai e um filho. E assim a história vai se passando. A história tem final feliz, podem assistir o filme, né? Porque, em geral, eu não gosto de, quando diz baseado em fatos reais, eu já quero logo mudar de canal, desligar a TV, porque história baseada em fatos reais, em geral, não termina bem, né? Aí eu já fico preocupada, mas essa tem um final feliz. Mas passou um tsunami na vida daquela família. Entretanto, aquela mulher, ela continuou sem esquecer quem ela era, sem esquecer os seus valores. E em função disso, a vida lhe recompensou, devolvendo toda a sua família, não perdeu ninguém. Por isso que é o impossível. Como duas crianças pequenas sobreviveram, pequenas mesmo. Todos 5 sobreviveram e se reencontraram. O impossível. Quando nós temos resiliência, quando nós nos engrandecemos diante da vida, tudo é possível. Não existe impossível para o espírito. O que nós, muitas vezes, não conseguimos ter é a capacidade de compreendermos os ciclos da vida, o ritmo da vida, o movimento da vida. E achamos que só temos esta vida para resolvermos as questões. Poderia até ter desencarnado algum, mas isso não significa que o reencontro não fosse acontecer. Muitas vezes, acontecimentos que nos chegam, nós só compreendemos quando passamos para o andar de cima. Existem coisas que nós não conseguimos realmente compreender. Entretanto, nós podemos usar a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de nos reinventarmos, porque nós temos essa capacidade. Diante de uma situação adversa, nós temos a capacidade de nos reinventarmos. E para isso, quem consegue se reinventar é quem não se perde de si mesmo. E como temos pessoas perdidas de si mesmo? Dublês vivendo uma grande ilusão a respeito de si mesmo, sem se conhecer verdadeiramente. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós descobrimos a nossa lei interna, a nossa vocação, e vivemos de acordo com quem realmente somos, a resiliência é algo natural. É do espírito. É a capacidade que o espírito tem de se renovar, de integrar determinadas experiências, de absorver determinadas experiências e seguir. Porque a nossa trajetória é feita de uma sucessão de experiências. Nenhuma experiência é a experiência. São experiências que o espírito vai absorvendo e a partir desta absorção, ele vai caminhando na sua escalada evolutiva. Ele vai atualizando em si as leis divinas. E quem consegue, quem encontra este caminho, consegue ter flexibilidade e capacidade de absorver os choques que a vida nos dá. E a vida, ela vem exatamente tocar naquilo que nós precisamos ver, que nós precisamos enxergar.
Quando estamos tateando no escuro, são os acontecimentos, tanto os bons acontecimentos que nós celebramos, mas nós devemos celebrar todos os acontecimentos das nossas vidas. Deveríamos estar constantemente experimentando a alegria de existir, como Espírito de Deus no seio da criação. Ainda que estejamos tristes, mas que possamos ser felizes por sermos Espíritos de Deus, por termos uma infinidade de possibilidades e de acontecimentos. E neste final de semana, eu resolvi viajar. Foi uma bênção, porque eu achava que eu ia pegar um engarrafamento horroroso, e eu fui e voltei, não achei um engarrafamento, não sei se vocês pegaram. Engarrafamento, eu descobri que é coisa de espírito atrasado, né? Espírito evoluído não pega engarrafamento. Então, fui e voltei para a cidade de Amargosa, que é a cidade do meu marido. Quando nós estávamos voltando, eu nostalgicamente estava me lembrando da época que meus pais tinham um sítio em Santo Antônio de Jesus. Eles moraram lá por 18 longos anos, e nossos filhos e sobrinhos eram pequenos, e passávamos o São João sempre nesse sítio, com fogueira na porta, crianças soltando fogos, e a gente sentado, botava uma mesa do lado de fora, e todo mundo por ali, música, aquela alegria, né? Minha mãe ainda estava bem de saúde, hoje ela quase não reconhece ninguém, ela tem Alzheimer, né? E todo mundo feliz. E eu senti uma certa nostalgia, né? Os filhos pequenos ficam sempre ali no nosso entorno, depois vão crescendo, né? Vão indo embora. Graças a Deus, a gente sente saudade, mas é uma saudade aliviada, né? Principalmente da gente ter o nosso rico dinheirinho só para a gente, é tão bom, né? E eu disse assim, mas nós não devemos ficar apegados, porque tudo passa. Adoece que não compreende que tudo passa. O que é bom e o que é ruim também, graças a Deus. Tudo passa. Nós não podemos segurar as coisas, nós não podemos reter. É como se quiséssemos, muitas vezes, manter a infância, quando a adolescência invade o nosso corpo e não tem jeito. Ou a juventude, quando a tal da terceira idade vai chegando. A zoose, as ites, né? O condor, que é a idade do condor, dor aqui, dor ali, dor acolá, tudo dói. A gente começa a não ter mais, não se enxerga mais. É aceitar as mudanças que a vida nos traz. Muitas vezes o sofrimento, o desespero nasce do fato de não conseguirmos aceitar que tudo muda, tudo passa. Mas a experiência fica. A experiência daqueles momentos felizes vividos fica. A experiência da dor, dos momentos tristes também fica. Não precisa ficar a dor. Se despeça da dor e fique com a experiência. Perceba o que aquela situação, aquele momento da sua vida, o que ele lhe trouxe, para onde ele lhe levou. Que potencialidades, que percepções você teve a seu próprio respeito a partir daquela experiência. Se aprofunde nas suas experiências. Seja profundo. Não se conforme com respostas simplistas aos acontecimentos da sua vida. Todos os acontecimentos da sua vida têm respostas complexas, porque você é uma criatura complexa. Você é um espírito. O que você demonstra agora é o resultado de inúmeras experiências vividas, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, animal e hominal, e diversas encarnações. Quantas experiências você não viveu? Então, aquilo que lhe acontece hoje, a forma como você se expressa hoje, o seu perfil de personalidade, que você expressa hoje é resultado de uma trajetória milenar. Então, que criatura complexa não é você? Como você quer respostas simplistas para uma criatura tão complexa? Então, seja profunda nas análises daquilo que a vida lhe traz. Mergulhe, procure compreender o significado da experiência. Não se conforme
com explicações simplistas. Não se conforme com soluções superficiais. Tá? Não ache que é soprando o seu problema na bola, que você vai colocar a bola depois e os problemas vão desaparecer no ar. Enfrente as dificuldades, enfrente os problemas com um espírito. Procure manter a serenidade. Procure ser quem você realmente é. É desta fonte que falava o Cristo, quando ele diz a mulher à margem do poço, e ele diz, quem bebe desta água que está no poço, sentirá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, jamais sentirá sede outra vez. Quando você bebe na fonte da essência do seu ser, a sua sede é aplacada. Você se sente estimulada em busca de novas experiências. Você passa um perrengue danado aqui nesta encarnação, desencarna. Quando chega lá que você percebe a maravilha das experiências vividas, você já quer logo voltar para viver mais perrengues. Aí quando chega aqui fica reclamando. Se não aguenta, para que veio? Se está aqui, a vida é bem complexa, mas é maravilhosa pela mesma razão. Nós somos espíritos, estamos em processo de aprendizagem. E ter a capacidade de ser flexível diante desses desafios que a vida nos coloca é fundamental para encontrarmos a serenidade necessária. Não encontramos as respostas porque estamos envolvidos no desespero e muitas vezes na superficialidade da situação. Queremos respostas simplistas e imediatistas. Queremos que as coisas aconteçam num passe de mágica, sem um esforço maior. E eu conversava outro dia com uma funcionária, que ela estava aí aplicando o dinheiro dela num negócio suspeito, e eu disse para ela, é nisso que as pessoas desonestas se pegam, é nesta vontade, neste desejo ilusório que as pessoas têm de achar que não vão trabalhar quase nada e vão ganhar muito. Onde é isso? Isso não existe, não. Não existe isso, não. Isso aí me cheira a falcatrua. Não coloque seu dinheiro nisso. Ela colocou e, claro, perdeu. Porque queria ficar dando clique no computador e ganhar dinheiro. Isso não existe, não. Você vai dar clique no computador e ganhar não sei quantos mil por mês? Se fosse assim fácil. Então é nesse desejo infantil, muitas vezes, que nós temos. E numa certa, também eu diria, arrogância de nos acharmos mais espertos do que os outros. É aí que muitas vezes nós nos vemos envolvidos com pessoas não tão honestas assim. Porque elas vão exatamente aí. Não, eu troco aqui, tá, você vai ganhar não sei quanto. Aí como é que o outro vai fazer um negócio com você, ele perdendo e você ganhando? Ou todo mundo ganha, ou o negócio tem alguma coisa errada. Mas aí a pessoa acha que o outro é bobo. Acha que o outro é bobo, pouco sujeito idiota, está me dando tanto e perdendo. Não, quem está perdendo é você achando que o outro é bobo. E lá mais tem gente boba nesse mundo. Com internet, com globalização, com não sei o quê, porque mais ninguém é ingênuo. Então é importante que percebamos que o processo de evolução do espírito exige um movimento nosso, um esforço nosso. Mas às vezes nós queremos a solução dos nossos problemas de forma mágica, sem que possamos nos implicar no processo. Você tem que se implicar no seu processo. Você precisa fazer um movimento para solucionar as dificuldades que se apresentam na sua vida, se aprofundando. O que é mesmo isso? E sendo verdadeiro para com você mesmo, porque às vezes a gente não é muito verdadeiro nem com a gente mesmo. Às vezes a gente cria uma série de subterfúgios para não encararmos que o problema que nós estamos enfrentando foi um problema que nós criamos. Ou que para solucionarmos aquele problema, precisamos nos desapegar de determinadas pessoas, coisas, ou às vezes posições. É importante, eu dizia hoje no consultório a uma paciente, eu dizia, é importante você pensar que pode voltar atrás.
É importante que o profissional que está cuidando de uma pessoa abra também esta possibilidade. Eu não estou dizendo que você tem que voltar, porque às vezes nós tomamos determinada decisão, às vezes nos arrependemos daquela decisão, mas as pessoas vão pensar, mas eu já disse, já fiz tanta coisa, e agora como é que eu vou dizer que não era mais isso não? Qual é o problema? Nenhum problema. Existe um poeta que diz, contradigo-me porque sou vasto. Só os estreitos não se contradizem. Sim, nós podemos nos contradizer. Nós podemos mudar de opinião. Mulher, então, é um negócio sério, né? Quer um negócio, daqui a pouco não quer mais, ninguém sabe por que, nem ela. Dá você entender, né? Então, nós podemos sim voltar atrás, nós podemos sim mudar de ideia, nós podemos sim fazer diferente. Mas às vezes nós ficamos apegados a determinar, mas eu sou assim, é uma tal de sofrer da síndrome de Gabriela, porque eu nasci assim, cresci assim, sempre fui assim, tem gente que ainda bate no peito, né? Ah, mas todo mundo sabe que eu sou assim. Sim, meu filho, seja assado, cozido, frito, o prato pode ser servido de muitas maneiras. Não seja sempre assim, mesmo porque a vida lhe empurra para transformações. Você já foi muito pior do que o que você é hoje. Já pensou se você tivesse nascido e tivesse sido sempre como você foi? Pense aí você lá, um espírito primitivo, brabo, agindo apenas pelo instinto, sem desenvolver todo este arsenal que só foi possível a partir do desenvolvimento do nosso sistema límbico, de sentimentos mais refinados. Então, nós podemos mudar sim. E a vida, quando nos faz um convite à mudança, nós devemos acolher essa mudança. Não resista. Quanto mais você se debate, quando cai numa armadilha, mais você se machuca. A não resistência não quer dizer ser passivo diante das dificuldades. A não resistência quer dizer o acolhimento àquela experiência, a integração daquela experiência. Mas seja proativo diante da experiência. Se eu preciso terminar um relacionamento, seja um casamento ou uma relação qualquer, se eu sair do emprego, se eu preciso baixar o meu padrão de vida, se eu preciso mudar determinadas percepções de verdades e valores que eu tenho para encontrar a paz, para voltar a sorrir, que se faça o que preciso for para encontrar a paz, a serenidade e a felicidade. Mas às vezes nós ficamos apegados até aos problemas. Tem gente que é apegada a problemas, vocês conhecem gente assim? Até acha que o seu problema é outro que o dos outros. Você não pode nem contar uma miséria, que a pessoa conta uma miséria maior ainda. Se você disser, minha tia está dentro de minha filha, você não sabe a minha. Ou internada no hospital, com tubo enfiado no cérebro. E aí você já, né? Se você for fazer uma queixa, a pessoa faz uma maior ainda, porque até o problema dela tem que ser maior do que o seu. E tem pessoas que só sabem falar dos seus problemas. É como se a vida se resumisse aquilo. Não se apequene diante de um problema, de uma dificuldade. Não esqueça, você é um Espírito de Deus. Isso é muito. Você é um espírito imortal. O que você está passando aqui é uma experiência de tantas que você já viveu. Não se acanhe diante da vida. Respire profundamente. Se envolva, viva as coisas. Se entregue às coisas de forma inteira. Esteja onde você estiver. Viva intensamente as coisas. Tem gente que é acanhado diante da vida. Quase que nem respira assim, com medo de sentir dor. É tanto medo de viver as coisas que já morreu, só esqueceu de deitar. Não tenha medo. Ou melhor, mesmo com medo, faça a si mesmo. O medo é importante para nos tornar mais cautelosos, menos afoitos. Mas o medo não deve ser estagnante, não deve ser impedimento. É sempre importante, diante de um desafio que a vida lhe coloca, para que você encontre o caminho da resiliência, que você se pergunte, e o que é que de pior pode acontecer a partir disso?
E se acontecer daí? Como uma criatura que me alugou numa saída daqui, a gente fala uma hora, aí a pessoa dá uma carona, ó, esse negócio de carona é um processo. Ou você dá carona a alguém, a pessoa vai lhe alugando. E eu cansada, já tinha falado muito, e a pessoa queria, porque queria que ia fazer uma cirurgia, se fazia, se não fazia, que se fazia. Você nem se a pessoa está aqui, viu? Se fazia, se não fazia, não conte para ninguém não, é segredo aqui entre eu, você e os internautas. Se fazia, se não fazia, porque estava com medo de morrer. Aí uma hora lá eu já estava apurrinhada, né? Naquele dia eu nem estava com Jesus, eu estava meio obsidiada. E aí eu virei para ela e disse assim, se você morrer, qual é o problema? Se você morrer, morreu. Não sei se a criatura fez ou não a cirurgia. Porque como é que eu vou dar garantia que a criatura não vai morrer? Ou que vai? Eu sei lá. Vai que eu digo, não, menina, faça, que bobagem, não vai acontecer nada, a criatura desencarna, vem me obsidiar, pegar no meu pé de noite, porque eu disse a ela, vai dizer que a culpa é minha. Né? Eu não tenho que dizer nada, nem que faça, nem que não faça. Mas eu questionei ela. Se você morrer, qual é o problema? Se morrer, morre. Em geral, é assim que eu faço. Quando eu pego turbulência em avião, olha o que eu viajei da Suíça para cá, quase 24 horas de voo por causa dos atrasos e das esperas em aeroporto com 4 escalas. E aí tem uma hora que a gente pegou uma turbulência violenta. Aí eu fico, claro, né? A gente fica com medo. Né? Óbvio, como espírita, a gente fica logo com medo de morrer, né? Como bom espírita. Mas depois eu respirei e disse assim, se eu morrer, morri. Vai adiantar eu ficar estressada? Né? Melhor morrer tranquila, vai para um lugar melhor. Se morrer estressado, vai para um umbral. Então se acalme. Né? Outra coisa que não pode de jeito nenhum, não morra triste. Quem morre triste também vai para um umbral. Você tem que morrer feliz. Então, como você não sabe o momento que você vai morrer, cultive a alegria na sua vida o tempo inteiro. Dê um pontapé no mau humor. Né? Procure sempre pensar, pô, eu sou espírito de Deus, isso aqui está me acontecendo, é só um momento. É uma unha encravada, eu estou sofrendo, está doendo, mas eu não sou isso. Eu não sou esse problema, eu não sou esse sofrimento, eu não sou essa dor. Eu sou um espírito e outras coisas vão me acontecer. E tudo muda e tudo passa. E outras coisas, o importante é para onde nós estamos indo. E nós estamos indo certeiros rumo ao nosso processo de evolução. Nós estamos indo para onde temos que ir. Isso é que é o mais importante. Nós não podemos perder a conexão com isso. Então, quando a vida lhe desafiar, responda à altura. Não se apequene. Você tem as respostas dentro de você. Porque o frio e o cobertor são colocados no mesmo lugar. Às vezes nós estamos tão perdidos na nossa dor, tão perdidos e tão chorosos, porque perdemos a ilusão que tínhamos ao nosso respeito, que não enxergamos, não percebemos. E essas pessoas não conseguem ter resiliência diante da vida, diante dos desafios da vida. E pior ainda, não só não têm resiliência, como não aprendem com a dor que estão passando. É uma dor inútil, está sofrendo danada. Se você está sofrendo, não sabe por que está sofrendo, pode parar de sofrer. Bicho, isso me lembra alguma coisa. Por quê? Quieta, vocês. Alguns aí entenderam, né? A alusão. Então, você está sofrendo, não sabe o que está sofrendo. Está sofrendo, inútil, não vai evoluir 1 milímetro, nem pense. Ah, fulano sofre, eu sofro tanto, não vai evoluir. Quem disse? Quem disse que é o sofrimento que faz evoluir? O sofrimento faz parte de um processo de evolução. Ele estar presente, como estar presente também a alegria, o amor, a conquista, a vitória, o sucesso, mas também o fracasso, a frustração. A dor faz parte de um processo. O que nós não podemos é ficarmos apegados à dor e esquecermos a experiência, porque é isso que conta. A experiência, o que você aprendeu com essa experiência. Qual é o convite embutido
no desafio que a vida está colocando para você hoje. Qual é o convite? Você está precisando fazer o quê? Abrir mão de quê? Perceber o quê a seu respeito? Mudar o quê na sua vida? Qual é o convite? Pense, se aquilo que você tem mais medo que lhe aconteça, se acontecer, e daí? Vai fazendo essa pergunta. Vai fazendo esses e daí. Ah, vai acontecer isso, aí você diz assim, e daí? Ah, mas isso, e daí? Você vai descobrir que você pode sobreviver a tudo, inclusive aquilo que você mais teme. Você é um espírito imortal. Você vai sobreviver. Até quando você tenta tirar a própria vida, você vai sobreviver. Novas experiências vão lhe chegar. E você vai construindo o seu destino, a sua trajetória, à medida em que vai aproveitando essas experiências. Então, a nossa vida, é uma pintura que nós vamos fazendo, uma pintura inacabada, que nós vamos fazendo, pincelando, à medida em que vamos vivendo as experiências. Não existe determinismo no sentido de coisas que você vai ter que passar. Quando alguém me diz isso, meus cabelos logo arrepiam, porque eu sou rebelde. E aí, quando alguém diz assim, porque tem que passar. Não tenho que passar por nada. Ah, porque você está pagando karma. Eu digo, eu não me lembro de nada. Dívida não lembrada, eu não pago. Eu não me lembro que lhe devo, eu tenho que lhe pagar por quê? Não pago. O que eu preciso é compreender a experiência. Não encarar como karma, como pagamento, como justiça divina no sentido de lhe cobrar. Porque o que você fez de errado, você fez por ignorância. Você fez porque não conhecia. Agora que conhece, você pode fazer diferente. E é esta diferença que é importante. E não a dor, não o sofrimento, mas o resultado da experiência vivida. Mas tem pessoas que esquecem a lição, o conteúdo da lição, e ficam agarrados com a dor, com o sofrimento. Quanto mais nós ficamos agarrados à dor e ao sofrimento, menos nós percebemos a riqueza de possibilidades que a vida disponibiliza para cada um de nós. São muitos caminhos, são muitas respostas certas para uma mesma questão. Não existe um único caminho. Você pode escolher qualquer um. O que você escolher, você está rumo ao seu destino, para onde você tem que ir. Você está cumprindo os desígnios daquele que lhe criou. Porque ele lhe criou com um propósito. E você está indo rumo a isso. Não importa quantos atalhos você pegue, não importa quantos erros você tenha cometido, você sempre pode acertar. E uma vez eu assisti um filme muito bonito, que era sobre a guerra do Vietnã, mas na perspectiva de uma mulher, da vida de uma Vietcong, e como a vida dela se transforma a partir daquela guerra. E o pai dela diz uma coisa para ela. Ele diz assim, nós podemos errar, isso falando do processo das sucessivas encarnações, e ele diz assim, nós podemos errar muitas vezes, mas nos basta acertar apenas uma. Então não vamos carregar o peso dos nossos erros. Vamos agir a partir do véu que se descortina, nos tirando da ignorância de forma diferente. Não se culpe pelos erros cometidos. Aprenda com os erros cometidos. Não cometa mais e siga em frente. Cabeça erguida. Você é um ser único. Num universo imensurável de seres também únicos. O nosso erro é quando nós pensamos que só nós somos especiais. Cada um de nós é especial. Você tem uma tarefa, tem uma missão, tem uma vocação. Deus lhe criou com um propósito. Tem uma tarefa que você é o único que pode fazer para dar conta da criação do universo, porque Deus não para de criar. E nós estamos aqui para fazer a nossa parte, que é pequenina, mas fundamental. Sem a nossa participação, algo fica faltando. Nós somos um elo de uma grande corrente. Então, aprenda com o ritmo da vida.
Dance no ritmo da vida, mas com sua própria canção. Expresse essa singularidade que é você, porque quando você expressa essa singularidade, você encontra um sentido para a vida, um significado para a vida. E a resiliência reside exatamente nesta percepção de que minha vida tem um sentido, tem um significado. Então, todos os acontecimentos, por mais difíceis que sejam, eles estão em coerência com esse sentido, com este significado. E aí eu não me apequeno diante da vida, porque eu vejo adiante, eu vejo possibilidades. Porque a vida, meus amigos e amigas, e amigos internautas também, não é? A gente não pode esquecer deles. Eu digo que a vida é um banquete para o qual todos estão convidados. Só não se serve quem não quer. Obrigada.